pessoal, eu tô aqui para fazer o segundo vídeo sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito e eu vou falar hoje sobre a cultura da escassez, que é um tema que a Brené ela aborda no capítulo 1 do livro. E aí ela traz uma perspectiva bastante interessante da pesquisa que ela fez. Depois de 12 anos de pesquisa, ela observou um avanço no conceito de escassez, né? Naquele sentimento de que está sempre faltando alguma coisa. Ela chegou à conclusão de que a gente está cansado de sentir medo. Olha que coisa interessante. E a gente quer viver em ousadia. A gente não sabe muito bem como fazer isso, mas a gente quer fazer as coisas com ousadia. E aí ela traz uma perspectiva muito interessante e que para mim faz bastante sentido, né, baseado na minha experiência e daquilo que eu tenho visto, que é aquela visão de que a gente nunca é o bom o bastante. Tá sempre faltando alguma coisa. Enfim, eu sou uma profissional da área de desenvolvimento humano e eu acredito muito, obviamente, que a gente precisa sempre desenvolver novas habilidades, mas a gente não pode esquecer que a gente já tem o suficiente para avançar e que, inclusive, se desenvolver é também colocar em prática aquilo que a gente aprende num curso, na leitura de um livro. Então não adianta você só estudar, fazer um curso. Você precisa aplicar as coisas que você está aprendendo no seu dia a dia. E o que você já tem já é o suficiente para isso, tá? E aí ela traz uma perspectiva que a gente nunca tem o suficiente, desde a segurança e o amor, né? Um ambiente seguro para que a gente possa ser quem a gente é, e o amor, desde até dinheiro e recursos financeiros. Então ela traz o seguinte: eu nunca tenho bastante, seja de um ambiente seguro e do amor que eu recebo, seja de recursos para fazer. E a gente usa o nosso tempo para ficar calculando o que a gente tem e vendo o que a gente não tem. Então, eu tenho isso, mas me falta aquilo, né? Então eu fico concentrada nessa visão, tá? E aí ela traz 3 componentes da fórmula da escassez, tá? E relaciona isso com as situações que a gente é exposto. O primeiro deles, a vergonha, que aliás é um item que ela discorre bastante ao longo do livro. Então, assim, a gente tem medo do ridículo, a gente tem medo de fazer papel de bobo, medo de ser depreciado, medo de ser, né? A gente também fica apontando culpados o tempo todo, caçando quem é o responsável, quem é o culpado daquilo que aconteceu, tá? E a gente fica com medo da humilhação, de ser humilhado, né? Enfim, de ser maltratado. Então, isso está relacionado à vergonha. Um outro item, a comparação, que eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, né? Então eu fico me comparando ao outro, e aí quanto mais eu me comparo, mais eu mino a minha própria individualidade e a minha própria criatividade, tá? Então isso me dá o sentimento de escassez, né? Eu nunca tenho o suficiente. E a desmotivação, que está relacionado o medo de correr risco, o quanto que a gente tem medo, né, de se arriscar, né, de dar a cara a tapa, como a gente mesmo fala. O que deixa a gente desmotivado é não ser ouvido. Uma das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido na sua essência, não ser julgado. E aí a gente fica desmotivado quando a gente está com medo, né, de ninguém ouvir a gente, de ninguém compreender o nosso ponto de vista ou aquilo que a gente está sentindo. E também o medo de não ser visto, né? Ninguém gosta de não ser notado. A gente quer ser notado pelo que a gente é. Então, desse ponto de vista da escassez, eu acho que tem um viés do nosso próprio sentimento em relação a isso, né? O quanto que eu lido com a minha vergonha, o quanto que eu me comparo, o quanto que eu sou desmotivado. Mas também tem um outro olhar que eu gosto bastante, qual é o ambiente que a gente está proporcionando para as pessoas que convivem com a gente. Eu ofereço um ambiente seguro? Eu ouço as pessoas na sua essência, eu presto atenção no que elas são e como elas estão, né? Eu fico comparando uma pessoa com a outra, ou eu valorizo e enxergo ela com toda a individualidade que ela tem. Então é um olhar de como a gente está em relação a isso, mas também do que eu ofereço, que ambiente que eu ofereço para o outro, que eu acho que isso também é essencial, tá?
E aí a Brené traz um conceito aqui, né, um ponto de vista em relação à escassez, que eu achei bastante interessante, que eu vou ler para vocês. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto de escassez é o suficiente, o que eu chamo de plenitude. Então isso faz bastante sentido para mim, né? E o recado que eu gostaria de finalizar esse vídeo é: você já tem o suficiente para ser corajoso. Então se joga naquilo que você quer fazer e faça, tá? Um beijo, gente, se cuidem.